Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia do culto do poder, e estamos aqui online pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Quero saudar os irmãos que já estão chegando, para o nosso culto virtual. Ellen Silva, Danilo, Adriana, Maria José, Francisco, Reginaldo. Boa noite a vocês. Boa noite, Denise, irmão Pedro. Muito bom estarmos juntos aqui, poder orar e, acima de tudo, estudar a palavra de Deus. E hoje vamos estudar o 6º mandamento dos 10 que Deus deixou para nós. Ouvindo um pouquinho da Aline Barros, né? Muito bem, boa noite a todos mais uma vez, e estamos aqui para juntos nos reunirmos virtualmente e relembrar as promessas de Deus e estudar a palavra dele, que é luz para o nosso caminho, que ilumina a nossa vida, né? Estamos felizes também com o retorno gradativo para as nossas igrejas, dos cultos presenciais. Não esqueça de fazer a sua reserva. No próximo sábado teremos uma linda festa batismal na igreja central aqui de Mojimirim. E você é nosso convidado especial. Esperamos que, se você puder, você esteja conosco ali para essa festa. Antes disso, às 9 horas, estarei com os irmãos lá no Jardim Silvânia, apresentando a palavra de Deus. Lembrando que nós estamos com a classe bíblica da PAC, do projeto Amigos de Oração. Então, além de você poder assistir com o seu amigo, se isso é possível, respeitando todos os cuidados, ou se não, você pode mandar o link. Amanhã eu estarei mandando o link para vocês, para que o seu amigo assista. E amanhã é uma mensagem poderosa a respeito do sábado, contraste com o dia do sol. Então, é um tema muito importante para os dias em que nós estamos vivendo. Boa noite, irmão Vanderlei, Jonas Araújo, Adriana, que está conosco. São todos bem-vindos aqui ao nosso culto virtual. Vamos orar também pela irmã Laide, que continua precisando das nossas orações. O Marcos Cunha também. E tantos outros que estão precisando da nossa intercessão. Que Deus possa abençoar estes e outros também que estão necessitados. Vamos lembrar também dos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, todos aqueles que cuidam nos hospitais das pessoas que estão debilitadas, que estão com problemas, inclusive com a Covid. Vamos orar para que Deus possa abençoá-los e protegê-los também nessa noite. Se você tem um pedido especial, você pode colocar aqui na nossa página e nós vamos interceder pelo seu pedido. Nós temos aqui o pedido já da... quem que colocou um pedido aqui? Deixa eu ver. Muito bem, eu acho que quem colocou aqui foi a Adriana, que está nos saudando, e outros que estão pedindo aí pela família. Que Deus possa abençoar a todos. Vamos orar para então entrarmos no tema relevante dessa noite. Incline a sua fronte, falemos com Deus. Pai de amor, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho para conosco e porque estamos com vida, temos paz e temos a oportunidade de nos reunirmos virtualmente em teu nome. Aceites, portanto, a nossa disposição em ouvir a voz do Espírito Santo
e usa o mesmo Espírito para nos lembrar, para nos ensinar, para gravar em nossa mente e no nosso coração as verdades da Tua Palavra. Fica conosco nesse culto, de forma especial, esteja com a irmã Laide, Marcos Cunha e outros tantos que precisam de uma cura, que precisam de uma intercessão, que os Teus santos anjos possam dirigir tudo, protegendo também os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, todos os profissionais que cuidam dos doentes, ser com eles também protegendo-os de todos os males e perigos. Abençoe as famílias que aqui representamos, as igrejas que aqui representamos e que estejamos sempre com a certeza do Teu amor e do Teu cuidado para conosco. Abre a nossa mente para entendermos as Tuas verdades nessa noite, as verdades da Tua Palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos então ao nosso tema especial. Um abraço aí para a família Botelho, Valéria. Vamos orar sim, Valéria, por sua família. Que Deus a abençoe também. Estamos na nossa série, os 10 mandamentos, e hoje chegamos ao 6º mandamento. E o 6º mandamento é bem curtinho, mas tem grandes verdades que estão através desta ordem de Deus para a humanidade. O mandamento está em Êxodo 20, verso 13. Simplesmente diz assim, uma frasezinha bem curta: não matarás. Não matarás. Parece simples, de fácil entendimento, e deve ser mesmo, mas há uma amplitude nesse mandamento que é necessário que nós reflitamos de forma especial. Todos os dias são noticiadas mortes, mas muitas vezes o que nos chama a atenção são as mortes banais. Pessoas que morrem muitas vezes por bobeira, ou uma bobeira própria, ou por uma insanidade, ou por discussões assim sem valor nenhum, discussões por causa de alguns reais, discussão no trânsito porque alguém fechou, porque alguém passou na frente. Diferenças mínimas fazem com que a pessoa, numa atitude drástica, com uma arma, com um carro, ou às vezes até mesmo com um soco, possam até mesmo tirar a vida de um outro ser humano. Tudo isso é muito triste, é muito trágico e mostra os dias em que nós vivemos. Algum tempo atrás, eu não lembro dos nomes, mas eu lembro de ter sido noticiado na televisão a respeito de 2 famílias que eram muito inimigas. Eu creio que foi no Nordeste, em uma cidade específica que eu não me lembro, mas o que fica é a ideia. Mas 2 famílias que começou por uma diferença de opinião e a violência foi crescendo até que um membro de uma família tirou a vida do outro membro da outra família. E então aquela família agora precisava se vingar. E então buscou ocasião para tirar a vida daquela família que um dos membros havia tirado a vida de um membro da sua família. Enfim, virou uma briga sem fim. Eles não podiam estar no mesmo ambiente e procuravam de todas as formas atingir e tirar a vida dos membros da outra família. E isso foi, ao longo dos anos, morreram muitas pessoas, trazendo muita dor, muita tristeza para um lado e para o outro. Alguns chegam a dizer que a disputa seria a respeito de 2 porcos. São coisas absurdas que, claro, em sã consciência, nós entenderíamos que não vale a vida de um ser humano, né? E quando os anos se passaram, as 2 famílias estavam dizimadas, especialmente os homens, né? Que eram mais visados e também eram os assassinos, os matadores. Isto nos mostra que esta é uma trágica transgressão do 6º mandamento da lei de Deus. Por que Deus colocou este mandamento, gravou esse mandamento? Porque ninguém tem o direito
de tirar a vida de um outro ser humano. Simples assim. Interessante que, às vezes, uma diferença tão boba, por causa de um estacionamento num supermercado, as pessoas vão ficando nervosas, vão perdendo o juízo, e se tem alguma coisa para demonstrar toda a sua raiva, descontam. Uma coisa é você ficar chateado porque alguma coisa o aborreceu. Outra coisa é você partir para vias de fato. Por quê? Porque o resultado é trágico. Mas é interessante que quando você vê na natureza, e eu já vi alguns programas na natureza, até gosto de ver programas na natureza, tem no Animal Planet, um canal que fala sobre a natureza, vários documentários sobre os tigres ou sobre os leões. É interessante quando eles são pequenininhos, parecem gatinhos, e brincam e pulam um no outro, que são bem sociáveis, e chama bastante a atenção da gente. A gente até gostaria de ter algum, quem sabe, nos braços, mas depois que começam a crescer, a natureza deles passa a se revelar. E aí você não será com facilidade que você vai chegar perto de um deles. Por quê? Porque é um animal irracional. É um animal que inclusive tem um instinto de alimentação, e se ele ver você como um possível alimento, você pode ser morto. Agora, interessante que, se você tem um gatinho em casa, você não imagina que aquele gatinho ele possa ter um instinto assassino. Mas, se você colocar uma gaiola com um pássaro perto, provavelmente ele vai mostrar o seu instinto assassino. Ele fica contemplando, né, aquela gaiola, uma forma, chega perto, e em alguns casos, inclusive, eles chegaram, os gatos, né, chegam até a tirar a vida dos pássaros se conseguirem. Qual a diferença entre um gatinho e um leão? Ou um gatinho e um tigre? Eles são felinos, eles têm instintos assassinos para alimentação. Mas qual a diferença entre eles? Por que você não tem medo de um gatinho pequeno, e muitos têm inclusive como um pet, um animal de estimação em casa, e por que você não pode ter um leão ou um tigre como um animal de estimação? A diferença entre os dois é o tamanho. Mas se o gato fosse do seu tamanho e você fosse do tamanho do gato, talvez ele não olhasse com tanto, entre aspas, carinho para você. Talvez ele visse em você, potencialmente, uma fonte de alimentação. O instinto está ali. O tamanho é que faz toda a diferença. Quando Jesus mencionou o sexto mandamento, ele disse mais ou menos assim: olha, o tamanho não conta. Se você tem a mente e o coração de um tigre, você é um tigre. E na Bíblia tem literalmente as palavras de Jesus a esse respeito. Quer conferir comigo? Está em Mateus no capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 21. Veja o que Jesus diz sobre este assunto, né? 5:21. Jesus dizendo para os discípulos e para aqueles que estavam ouvindo: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás? E quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. É muito dramático? É muito forte? É muito forte. Jesus está dizendo aqui que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, quer dizer, não é apenas alguma coisa banal que pode levar uma pessoa a ficar irado. Quando alguém provoca você, se você não consegue controlar os seus sentimentos e as suas atitudes, então a única diferença entre você e aquelas famílias que uns matavam os membros da outra família é o seu tamanho ou a oportunidade.
diz que a oportunidade faz o ladrão. Então Deus sabe que no mundo pecaminoso nós temos instintos assassinos. Você vai dizer, não, eu não tenho. Tem sim. Você não foi colocado talvez numa situação em que você estivesse numa situação tão dramática que você tivesse vontade de acabar com aquela pessoa, com aquele ser que está diante de você. Agora, o que a palavra de Deus está dizendo é que você precisa ter controle sobre as suas emoções e sobre as suas ações e não reagir de acordo com essas emoções. Isso é muito importante, porque a solução perfeita para os problemas das relações humanas a gente pensa assim, se as pessoas são legais conosco, nós não vamos ter problemas, vamos ser também legais com elas. E não é assim? Se alguém te trata bem, o desejo não é tratar bem essa pessoa? É quase que natural. E nos aproximamos geralmente de pessoas amáveis, de pessoas que nos querem bem, que nos tratam bem. Não há nenhuma anormalidade, faz parte dos relacionamentos humanos, mas no verso 47, Jesus ele diz, ora, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então, independente de quanta crença você tenha, de quanta fé você possua, se você apenas reagir positivamente às coisas boas que recebe, os gentios, como Jesus disse, ou aqueles que não creem em Deus, também agem assim. Agem assim porque somos seres gregários, queremos viver em sociedade, queremos ter bons relacionamentos. Isso é algo bem natural. Agora, a verdadeira questão é, você consegue ser bondoso com alguém que o magoou? Você pode realmente amar quem te prejudicou pouco ou muito? E é aí que Jesus ele entra firme conosco. Ele diz assim, vocês precisam amar os vossos próprios inimigos. Mas como amar um inimigo? Alguém que nos prejudicou, alguém que falou mal a nosso respeito, alguém que nos tirou alguma coisa importante, relevante, a quem dávamos muito valor. Então, no mundo real, nós precisamos agir de acordo com as orientações da palavra de Deus. E por isso o sexto mandamento diz, não matarás. Algumas pessoas pensam de que isso deveria ser aplicado apenas na teoria, não na prática. Por quê? Porque, inclusive, o ditado popular é olho por olho, dente por dente. Então, se alguém me tirar um dos olhos, eu posso me vingar furando os olhos dele também. E não apenas um. Se eu estiver muito irado, eu vou tentar prejudicá-lo ainda mais. Por quê? Porque a minha raiva teria uma racionalidade. É olho por olho, dente por dente. Mas a única forma de conter a corrente da violência não é pagando o mal com o mal. O plano de Jesus é a única alternativa para encerrar o efeito dominó da violência. Porque a gente sabe que violência gera violência. Assim como bondade gera bondade, naturalmente. Parece mais fácil a gente falar do que fazer, não é verdade? Estão lá os árabes e os israelenses se degladiando há centenas de anos, não é verdade? Então, a palavra de Deus nos orienta que nós precisamos vencer essa nossa natureza pecaminosa. E não apenas um ato extremo. O ato extremo é você ter uma arma, ter uma arma branca, um punhal, alguma coisa, e com isso tirar a vida de um outro ser humano. Mas existe também a gente poderia chamar de mini-violência. O que são exemplos de mini-violência? Por exemplo, palavras cortantes e ferinas. O poder de uma palavra que vai machucando alguém da família ou alguém que está próximo de nós, pode ir debilitando de tal maneira essa pessoa que ela acabe morrendo. Nós temos muitos exemplos a esse respeito.
Jesus pede que nós alteremos o fluxo natural da violência. E isso nós só conseguiremos seguindo as pegadas do Mestre e obedecendo à lei de Deus. Quando Deus nos diz, não matarás, Ele está dizendo, só eu tenho o dom da vida. Você é um ser criado. O outro, por mais que seja mau, deixe-o por minha conta. A Bíblia diz, minha é a vingança. Então não sou eu que tenho que fazer justiça pelas próprias mãos. Deus não nos dá esse direito. Ao contrário, Ele diz, não matarás. Quando você faz um aconselhamento matrimonial, você vai encontrar que algumas das mais destrutivas disputas entre um casal começam com uma trivialidade e depois vai ganhando proporção. Por exemplo, uma chave foi perdida e logo um dos cônjuges diz, se você não fosse tão desorganizado, você poderia me ajudar a encontrar a chave perdida. Ao que o outro retruca, mas você conseguiu perder a chave de novo? E dessa discussão, lá se vão outros elementos que estão entrando nessa discussão. E para romper essa cadeia, e para romper essa espiral destrutiva, só existe um jeito. Alguém tem que cessar. Alguém tem que parar. Tiago, no capítulo 3, o verso 5, né, aquele livro pequeno, está lá no fim da Bíblia, né? Tiago 3, verso 5, diz assim, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Estamos vivendo em momentos ali no Pantanal de grande devastação, né? O incêndio. Mas como que começou esse incêndio, ou começa qualquer incêndio? Por uma pequena fagulha. Então precisamos o quê? Evitar as pequenas fagulhas, porque pode se tornar num grande incêndio. Existe a agressividade passiva. A agressividade passiva é o quê? É o silêncio. O silêncio é um virar as costas para alguém que mais ou menos diz assim, você não significa nada para mim. É um tipo de violência, é um tipo de agressão, e isso pode gerar um grande incêndio. Talvez alguém não grite com todo o poder da sua garganta, mas pode expressar essa falta de comprometimento, essa falta de interesse com o silêncio absoluto. Então, precisamos entender que o comportamento descortês e maldoso só gerará mais reações do mesmo tipo. Precisamos, então, entender que nós precisamos ser o senhor das nossas decisões e não participar de nenhum tipo de processo que possa levar alguém à morte. Porque a morte física é a mais dramática, mas existe a morte da autoestima, a morte dos sentimentos que são atingidos, de depreciação e assim por diante. E a única forma é você obter o controle. Quando nós reagimos à maldade com raiva, com ódio, desejo de vingança, nós entregamos o controle para outra pessoa. Deixamos que ela aperte os botões e determine os nossos sentimentos, as nossas atitudes e as nossas reações. Inclusive, alguns chegam até a usar essa estratégia exatamente para nos desestabilizar. Mas nós somos filhos de Deus. Deus nos deu a capacidade de entendermos isso e, com a graça de Cristo, agir de forma correta. Jesus nos liberta dessa tirania e devolve a nossa autonomia junto com a paz mental. Como é que funciona isso? Ele nos dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o quê? É a capacidade que eu tenho, que Deus me dá, de não reagir à ofensa, de não reagir à altura da ofensa. Entender isso é um dom de Deus. E por isso que precisamos desse relacionamento com Cristo, para que o nosso comportamento não seja reativo, que nós não entreguemos a nossa ação para reagir a uma ação maldosa. Não
vamos deixar que as outras pessoas controlem a nós mesmos? De que maneira? O método de Cristo capacita-nos a dizer para outra pessoa: você não pode me forçar a te odiar. E não pode mesmo. Recuso-me a permitir que você amargure o meu coração, a minha vida. Não tenho a disposição de passar os meus dias consumidos pela raiva. Eu não estou dizendo que é fácil. Não é nada fácil. Mas com a força que Deus nos dá, isso é possível. Isso é possível. Nós podemos evitar o mal. Não é à toa que Jesus ensinou: pague o mal com o bem. Pague o mal com o bem. Nós devemos ser positivos. Positivo significa que nós devemos entender que a palavra de Deus tem o conselho certo para a hora certa. E dessa maneira nós substituiremos o ódio pelo amor. Veja o que diz em Lucas, no capítulo 6, o verso 27. Lucas 6, o verso 27. Jesus dando orientações para você nessa noite, você que me vê, você que me ouve nessa noite. 6:27 diz assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Regra áurea. Essa regra é tão importante que nós precisamos repetir todos os dias. Todos os dias. Porque não é fácil. Então, todos os dias, para você não ter esses sentimentos de tigre, esses sentimentos de reagir a uma ofensa, a uma descortesia, você precisa lembrar desse conselho da palavra de Deus. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Então, se alguém nos trata com descortesia, nós não vamos ir no nível dele, nós vamos contrário. Nós vamos tratar com cortesia. Romanos, no capítulo 12, ele amplia esse capítulo 12, verso 20. Vamos ler o 19, né? O 19 diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Quer dizer, manda a ira embora, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não sou eu que estou dizendo isso para você. É o conselho da palavra de Deus. É o conselho do nosso Deus maravilhoso. Ele diz: trate os outros não como eles merecem. Tratem os outros como você gostaria de ser tratado. Então, se você quer ser bem tratado, se você quer ser amado, ame o seu semelhante, mesmo que ele não mereça. Mesmo que ele seja um inimigo. Responda o mal com o bem. É isso que Jesus está dizendo. Né? Retribua exatamente de forma contrária. Então, se o teu inimigo tiver sede, você não vai se vingar dizendo: merecido. O problema é dele. A Bíblia diz: vai e dá água para o teu inimigo. Se ele tiver fome, dá comida para ele. Mas ele não merece. Mas ele é terrível, ele é um traste. A palavra de Deus diz: dá comida para ele. Se alguém te amaldiçoar, abençoa-o. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas é a única forma de nós quebrarmos o que? O ciclo da violência. É isso que a palavra de Deus nos orienta em relação ao sexto mandamento.
da lei de Deus. Amar realmente os nossos inimigos e fazer o bem para aqueles que nos maltratam é a mais forte e nobre expressão de um comportamento positivo, de alguém que tem Jesus na vida e no coração e não deixa com que o inimigo dirija as suas palavras e os seus atos. Isso nos coloca numa posição de poder, o poder de amar, se necessário, até os nossos próprios inimigos. Isso significa que nós nos recusamos a jogar o jogo do inimigo. O jogo de tomei um soco, respondo com um soco. Alguém falou mal de mim, eu vou falar pior ainda dele. A palavra de Deus nos diz, não desça ao nível do teu inimigo. Continue no nível do seu Deus. E o nosso Deus tem conselhos maravilhosos, tem exemplos maravilhosos. É a única forma de agirmos com responsabilidade. Ao dizer que não devemos dar aos nossos inimigos a permissão de determinarem o nosso comportamento e atitudes, Jesus nos lembra mais uma vez da nossa responsabilidade. Se retribuirmos a raiva com raiva, ódio com ódio, não faremos nada mais do que alguém que não tem princípios, alguém que não conhece a lei de Deus, age. Age por instinto, instinto de matador, instinto do inimigo. Você pode ter um tigre dentro de você, mas Jesus diz, ele pode ser domado e pode se tornar um gatinho se você ouvir e atender os meus conselhos, as minhas orientações. Nós gostamos de justificar muitas vezes a nossa reação. Você já deve ter ouvido alguém falar mais ou menos assim, não, eu só fiz isso porque ele me fez aquilo, como se isso fosse uma justificativa. Jesus diz, não é justificativa. Você já ouviu alguém falando assim, olha, não sei, mas eu puxei para minha avó. A minha avó falava tudo na lata, né? Eu tenho sangue na minha avó. Queridos, o sangue de Jesus nos liberta do sangue dos nossos antepassados. Dessas tendências pecaminosas, dessas tendências assassinas não apenas fisicamente, mas desta ação reativa que muitas vezes, infelizmente, nos comportamos, né? Não importa se você tem um instinto assassino, Deus diz, não matarás. E como é que a gente consegue não matar? Às vezes dá vontade, né? Mas você precisa controlar. Esse controle, Deus está dizendo, eu posso te conceder se você olhar para mim. Olhe para mim. Olhe para mim e você terá condições de não agir como agem os demais. Muitas vezes pessoas boas, pessoas de índole boa, inclusive, quando diante de algum erro que cometem, diz assim, mas você não sabe o que eles fizeram com a gente, fizeram comigo. Nada justifica. A palavra de Deus diz que nada justifica. Desde que Adão culpou Eva, as pessoas vêm colocando a culpa nos outros. Não coloque a culpa nos seus pais, não coloque a culpa no seu amigo, ou até mesmo no seu próprio inimigo. Não coloque a culpa em Deus e nem coloque a culpa em Satanás. Se você age de uma forma assassina, se você deixa o teu tigre interno mostrar as garras, Deus diz assim, você pode dominar esse tigre, não com a tua força, mas eu te ajudo. Eu estou aqui do teu lado. Nós não escolhemos os nossos pais, nem a forma com que eles nos criaram. Talvez você tenha sido criado com esse instinto matador, né? Muitas vezes escolhemos os colegas. Se você trabalha numa empresa, você não escolheu aqueles que iriam compartilhar com você das funções que você desenvolve. As circunstâncias da vida nos colocam junto de pessoas muito diferentes e às vezes que têm comportamentos que não aceitamos. Mas nós precisamos conviver com elas. E como é que a gente consegue conviver com alguém que tem esse instinto assassino ou de prejudicar o próximo? Agindo de forma contrária. Então, se alguém te pedir a tua capa, dá a capa para ele.
Se alguém pedir para você ir determinada distância, vai o dobro. Se alguém te fizer algum mal, retribua com o bem. E volto a dizer, não é eu que estou dando esse conselho, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E Deus sabe o que é melhor para nós. Quando ele escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos, e ele escreveu o 6º mandamento, não matarás, ele estava querendo que nós entendêssemos. Mateus 7,12, né? Tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. É assim que deve ser, essa regra áurea que deve acompanhar a nossa vida em todos os momentos. No verso anterior, no verso 11, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, peça autocontrole. Peça a Deus calma. Peça a Deus esse espírito de verdadeiro e genuíno amor. Peça a Deus que lhe dê essa possibilidade de responder com o bem, mesmo quando atacado, mesmo quando surge aquele desejo de vingança. Lembre-se, a palavra de Deus diz, minha é a vingança. Deixe nas mãos de Deus. Confie que Deus, justo juiz, dará a todos os seres humanos a paga por aquilo que fizeram, por aquilo que falaram e muitas vezes até mesmo nos magoaram. Por que você deve ser bom para com todas as pessoas? Para com os amigos e até mesmo com os inimigos. Simplesmente por isso. Porque Deus é muito bom para você. Amém? Se eu estivesse vendo vocês, eu esperaria uma reação, né? Por quê? Porque simplesmente você deve ser bom, porque Deus é bom com você. E todos os dias nós podemos contar com as mãos, né, com os braços, abraçar as bênçãos e as providências de Deus na nossa vida. Então, simplesmente assim, seja bom, porque o seu Pai é bom. E você recebe deste Pai uma carga genética maravilhosa, não de tigre, mas de alguém que ama, até mesmo aqueles que não merecem. Peça a Deus e Ele vai te dar liberalmente. Peça a Deus o controle e Deus vai te ajudar no controle. Deus vai te ajudar a retribuir o mal com o bem. Por que devemos tratar os outros bem? Simplesmente porque Deus derrama o seu amor sobre nós todos os dias, diariamente. E se precisarmos de uma dose extra, Ele está à disposição. Colossenses capítulo 3, verso 13, diz assim, assim também perdoai vós. Assim também perdoai vós. Então nós precisamos perdoar. Por quê? Porque nós fomos perdoados. Porque Deus nos perdoa todos os dias. E é por isso que a gente precisa perdoar 70 vezes 7. E não só 70 vezes 7. Quantas ofensas nos apresentarem? Porque Deus nos perdoa quantas ofensas nós cometemos. Porque o amor de Deus é tão maravilhoso, é tão gigantesco, que Ele cobre todas as nossas iniquidades. E Ele nos ajuda a tirar o instinto matador, o instinto de um tigre, de um leão, para nos tornar dóceis, né? Mansinhos, que Ele possa conduzir à salvação e à vida eterna. Terminando aqui as nossas considerações, você já conhece a expressão justificação pela fé, não é verdade? Justificação pela fé. Se nós entendermos justificação pela fé, o significado dessa expressão se tornará bem simples nesse contexto. Por quê? Deus, por intermédio de Jesus Cristo, abriu a porta para que nós fôssemos perdoados. E nós somos perdoados num instante, né? Num abrir e fechar de olhos, Deus nos limpa, Deus nos purifica completamente. Mas nós merecemos? Não merecemos. É pela magnitude, pela bondade, pela misericórdia de Deus que Ele nos oferece gratuitamente o seu perdão. Não importa o que tenhamos feito, não importa a ofensa que nós tenhamos feito, inclusive a Ele. Ele nos perdoa completamente e somos justificados
pela fé. Através desse dom maravilhoso, Deus derrama sobre nós todas as outras dádivas necessárias, inclusive a dádiva de amarmos o nosso próximo. E mesmo que algum sentimento surja em nossa mente, em nosso coração, nós nos lembramos: eu sou de Jesus, eu sou amado por Jesus, e eu vou amar e retribuir assim como o meu mestre. Eu vou amar até mesmo aqueles que me magoam, aqueles que me prejudicam. Não porque eles mereçam, mas porque eu sou um espelho do amor de Deus por mim. E assim, esse espelho vai alcançar as pessoas que estão ao meu redor, mesmo que elas não tenham nenhum tipo de merecimento. Sim, queridos, Filipenses capítulo 4, verso 7, quero relembrar com vocês, já aqui terminando as nossas considerações, porque esse texto é maravilhoso. Filipenses capítulo 4, verso 7. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus. Como é que você pode dormir em paz? Se o seu coração estiver livre de mágoa, se o seu coração estiver livre de raiva, se o seu coração estiver livre de ódio. E como é que a gente consegue dormir com a paz que vem lá do céu, a paz que vem lá de Deus? Perdoando aqueles que nos ofenderam. Por isso que o nosso modelo é: não deixe o sol se pôr sobre a vossa raiva, sobre o vosso ódio. Em outras palavras, resolva tudo, né? Perdoe a quem precisa ser perdoado, receba o perdão maravilhoso de Deus e durma o sono dos justos. Durma com a paz que descende lá do céu e que vai encher a sua vida e o seu coração. Queridos, isso não é apenas uma teoria, isso é uma verdade. E não é porque o pastor está dizendo, porque a palavra de Deus assim afirma. É algo totalmente real. E você pode perdoar assim como Deus nos perdoa. Você pode reagir com bondade àqueles que te feriram ou te magoaram. Aqueles que, por um motivo egoísta, mancharam o seu nome. Você pode amá-los sinceramente. Por quê? Porque você é bom? Não. Porque o teu Deus é bom. E porque o teu Deus coloca no teu coração esse mesmo amor e essa mesma força para não reagir segundo o que a pessoa merece. Lembre-se, nós não merecemos tudo aquilo que Deus nos dá. Nós não merecemos a salvação. Nós não merecemos a vida eterna. Mas recebemos gratuitamente de nosso Cristo Jesus. Uma última consideração. No século passado, um livro foi um dos maiores sucessos. Você deve conhecer um autor chamado Dale Carnegie. Ele escreveu um livro que foi traduzido aqui para o português e o título é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um manual de relações humanas muito interessante, vale a pena ler. A mensagem dele é mais ou menos assim: seja simpático para com as outras pessoas, elogie-as e faça com que se sintam bem, porque se você fizer isso, elas lhe darão aquilo que você deseja e o ajudarão a ir em frente na vida. Seja gente boa, seja bondoso, seja amável, seja cortês, seja honesto, seja tudo aquilo que você quer que os outros sejam para você. E você terá uma vida muito mais abençoada e muito mais feliz. Mas lembre-se, se você bobear, se você soltar da mão de Deus, o tigre volta com tudo. E o instinto assassino, o instinto pecaminoso, pode tomar conta da tua vida. Foi assim que os maiores assassinatos ocorreram desde Caim, que tirou a vida do seu irmão Abel. Não deixe te vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E lembre-se, a palavra de Deus diz: não matarás. Não matarás fisicamente. Não use uma arma, não use qualquer coisa para tirar a vida de um ser humano. Não use as suas palavras, a sua língua, para destruir a quem quer que seja. O perdão genuíno
ele só ocorre quando nós entendemos e temos a plena consciência da profundidade do grande amor e do perdão de Deus para conosco. Quando reconhecemos que somos pecadores, mas perdoados, purificados, nossa arrogância vai desaparecer pela graça de Cristo Jesus. Começaremos a ver as pessoas, mesmo as maldosas, mesmo aquelas que nos magoam, aquelas que nos ferem, como companheiras de jornada nessa vida. Gente que, assim como nós, luta contra o poder de uma natureza má. Não vamos passar a mão na cabeça do pecado, mas vamos ter o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Somente assim nós enfrentaremos a nossa natureza má, a nossa natureza de tigre, né? Com instinto matador e assassino. Somente então a compaixão e o amor que vem de Deus começará a tomar o lugar do ódio, da raiva, e o verdadeiro perdão vai fluir para as outras pessoas quando nós reconhecermos a imensidão do perdão em nossa vida e em nosso coração. Queridos, não há outra maneira. E eu concluo com 1 Coríntios 13, 4 a 7. Você conhece? Vou só relembrar. O amor é paciente e benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O verdadeiro amor é um dom divino. Vem do coração de Deus diretamente para o seu e para o meu coração. E que Ele nos abençoe e nos dê este sentimento de perdão, de amor verdadeiro para com as outras pessoas, e assim seremos mais semelhantes ao nosso querido e amado Salvador Jesus. Vamos orar? Precisamos, né? Precisamos orar e pedir para que Deus nos dê esse sentido, nos dê essa força para lutarmos contra os instintos assassinos de qualquer natureza e assim sermos mais semelhantes a Jesus Cristo. Oremos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado porque pudemos meditar nessa noite a respeito de mais um dos mandamentos da Tua lei, que escreveste com o Teu próprio dedo. Ajuda-nos a colocar em nosso coração essas verdades e, acima de tudo, a vivê-las no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Que nós possamos pagar o mal com o bem, que nós possamos perdoar mesmo aqueles que não merecem o nosso perdão. Mas ao lembrarmos que Tu nos perdoastes completamente, que nós tenhamos o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Senhor, ajuda-nos nessa jornada. Ajuda-nos a ver as outras pessoas como pessoas pecadoras como nós, que talvez tenham outras lutas e assim possamos ajudar-nos mutuamente. Nós que caminhamos, nós que vamos na direção da Nova Jerusalém. E nós queremos que os nossos companheiros estejam conosco. E por isso somos um povo, por isso somos uma família, a família de Deus, o povo de Deus. Mais uma vez lembramos dos doentes, mais uma vez intercedemos por aqueles que estão desempregados, aqueles que estão com problemas na família, aqueles que enfrentam lutas de qualquer natureza. Ó Senhor, atende de acordo com a Tua santa e boa vontade. Abençoe aqueles que estiveram comigo também nesse culto virtual. Que as bênçãos prometidas aos Teus filhos, que entesouram as verdades no coração, possam ser realidade na vida destes meus companheiros de jornada cristã. Dá-nos uma boa noite, um restante de semana feliz. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Queridos, foi uma alegria compartilharmos nessa noite esse tema duro, mas ao mesmo tempo fascinante. Um abração aí, Tânia, Jonas, Claudete, Rosa, Lourdes, Clau, quem mais que está aqui conosco? Irla, passou aqui conosco também o pastor Johnny, Adriana, Danilo, Veltinho, um abraço para você, Ellen, Jonas, outros nós já saudamos, Maria de Lourdes Garcia, lá no Rio Grande do Sul, um abraço, Elane Cristina,
Maria Antônia Albieri, de Conchal, é o nosso povo reunido aqui com a graça de Deus, né? Mel, irmã Ellen, saudade de você, que Deus abençoe. Nonato Cavalcante também aqui conosco, Cláudio Vital, Lourdes Muniz. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, tá? Compartilhe porque vai abençoar outras pessoas. Doli, irmã Holanda, Deus abençoe também. Enfim, Valéria, família Telho, Vanderlei, enfim, um abraço carinhoso para todos vocês. E lembrando, sábado às 9 horas estarei com os irmãos no Jardim Silvânia e às 11 horas teremos uma linda cerimônia batismal na Igreja Central. Reserve o seu lugar para estar conosco e participar desta festa maravilhosa. Deus tem uma bênção especial para a sua vida e você pode estar conosco. Deixar um pedacinho da música aqui e a gente vai se despedindo. Abraço. Que Deus nos use. Usa você. Usa-me. A todos nós. Tchau!